Olá, boa noite. Está no ar o programa Tá a Fim de Saber. Quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Eu sou o Jean Cardenas. Está no ar mais um programa. Recebemos hoje a Daniela Fernanda de Almeida Pereira. Seja bem-vinda, viu, Daniela? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Obrigada, Jean, pela oportunidade. Agradeço mais uma vez essa abertura. É sempre bom, né, falar desse tema. Bacana. Hoje nós vamos falar sobre autismo, transtorno do espectro autista, TEA. A Daniela ela é formada em pedagoga, pós em TEA, neuropsicopedagogia, direito educacional. Hoje ela está atualmente como vice-presidente do Conselho da Criança e Adolescente de Badibacite e vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Rio Preto. E também ela é fundadora da Alma Autista. Seja bem-vinda mais uma vez, tá, Dani? Obrigada. Vamos lá, então. Vamos começar com as perguntas. Daniela, acho que a primeira pergunta é o que é o transtorno de espectro autista, conhecido como TEA, e todos, né, conhecem como autismo, né, em si. Sim. O autismo, ele tem algumas características, né? Então, assim, a gente não consegue ter o diagnóstico de uma pessoa com autismo, de uma criança com autismo, através de exames. Elas são características comportamentais. Então, é aquela criança, aquela pessoa que tem a fala restrita, né? A comunicação comprometida de alguma maneira. Então, é aquele adulto que tem a fala, mas faz as perguntas que você faz para aquele adulto, ele dá a resposta direto. E ele, depois da resposta, ele costuma não criar diálogo para que a conversa se estenda, né? Essa pode ser uma das características de uma pessoa que tem autismo. Então, a primeira resposta dele já é direta, já é meio direta, assim, Isso. depois ele se cala. Isso, é aquele adulto que, por exemplo, você está num ambiente de trabalho, passou um final de semana, chega na segunda-feira, todo mundo, bom dia, como foi seu final de semana? Aí um fala que foi para o churrasco, outro fala que foi viajar, fazer algo, e ele fala bom dia. Só, Porque curto e grosso. curto e grosso. Você falou bom dia, ele respondeu com bom dia. Então, assim, ou então também tem alguns... porque, assim, o autismo é um leque, né? Tem várias características. Necessariamente, não precisa ter todas as características para você estar dentro do transtorno do espectro autista. Tem aqueles autistas que não têm comunicação pela fala, né? Então, assim, não tem a comunicação verbal. Então, a gente trabalha a comunicação dele através de PECs, figuras, né? Através de tecnologias avançadas, aplicativos pelo tablet, né? Uma forma de comunicação, mas só que ele não tem a comunicação oral, verbal. Né? E também tem uma das características também bem forte é a interação social. Então, é aquele autista que não se comunica através da fala e também, às vezes, não gosta de contato físico por causa da sensibilidade aflorada. Introspectivo que fala, uma pessoa mais fechada. Isso, então, assim, a interação social, às vezes algum ruído também pode fazer com que o autista ele entre em alguma disfunção, gerando as crises. Então, assim, o autismo ele é um leque, né, de características. Necessariamente não precisa ter todas as características, mas a audição, através de olfato. Então, tem aquele autista que o cheiro de alguma comida ou o cheiro de algum perfume pode pode causar irritação, barulho. Por isso que a gente usa aqueles abafador de ouvido. Sim. Então, às vezes, um autista ele vai num campo de futebol, ou então ele vai numa festa, ou até mesmo em ambiente escolar. Né? O autista que... E nesses casos aí, o que ele fica, da crise, fica estressado, nervoso, como que ele quer sair do lugar? Isso, às vezes ele fica andando de um lado para o outro, pode fazer movimentos repetitivos, como bater palma, né? Pode gerar uma crise também, cada um reage de uma forma. Também não tem um padrão. Também não então, tem padrão. Não tem exame, é análise. Isso, comportamental, exato. Então, Entendi. Então tem que ser bem minucioso, tem que ser profissionais qualificados para dar, né, a análise corretamente também, né, Daniela? Por isso que o diagnóstico de um autista, ele passa por mais de um profissional.
né? Não só pela neuropsiquiatra, passa também pela psicopedagoga para fazer testes de psicopedagogia, passa pela psicóloga para fazer testes da área da psicologia, né? Aí depois que essas profissionais fazem todos os testes, cada um na sua área, aí o responsável por esse autista leva numa neuro ou então numa psiquiatra para poder observar, após algumas consultas, o relatório desses profissionais e poder fechar o diagnóstico. Bacana. Quais sinais e comportamentos que podem indicar que uma criança está dentro do aspecto autista? O contato visual, estereopetia, que é esse movimento que a gente fala de flap, de balanço das mãos, balanceio do corpo da criança, o isolamento. Então, aquela criança que às vezes gosta de brincar, mas sozinha, ou então ela tem apego a um tipo de brinquedo, a brinquedo geralmente de girar. Uma criança que não brinca com os brinquedos de forma funcional. O que é brincar com um brinquedo funcional? Um autista, né? Que você dá um presente, um carrinho para um menino autista. E esse menino, ele não vai pegar o carrinho e pôr e fazer o caminho de um carrinho. Ele vai virar e vai ficar rodando a roda, vai brincar com o carrinho de uma forma que não é convencional. Então, assim, tudo isso chama a atenção. Então, eles têm apego a alguns objetos. Então, tem autista, por exemplo, que tem apego a roda, a algum bonequinho. Então, aquele apego àquele objeto. Então, assim, tem várias características que as mães podem ficar atenta e chamar a atenção para uma possível... para um possível diagnóstico. É interessante, né? O pessoal que está acompanhando, se tiver algum aspecto desse jeito, né? É interessante e importante procurar um profissional para fazer o diagnóstico, né? Isso. Talvez o seu filho, sua filha está com alguns sinais de autismo, né? Isso, é importante as mães estarem atentas. Os profissionais da educação também estão muito atentos a isso, Jean, porque é ali na fase do maternal, do jardim, né, que a criança começa a ter algumas habilidades de interação social, alguma habilidade de coordenação motora. Então, assim, os profissionais da área da educação, os pedagogos, eles estão muito atentos a isso. Geralmente, esse profissional que alerta a mãe, porque às vezes a mãe é de primeira viagem, né? Sim. Ou então a mãe, às vezes, na correria do dia a dia. E também tem aquela... Eu, como mãe, né, eu sou mãe do Igor, um autista de 23 anos. Descobri o diagnóstico dele com 3 anos. Ele foi o meu primeiro filho, eu tenho 3. Então, assim, eu falo que eu vivenciei um luto quando eu tive o diagnóstico do meu filho. Sim. Porque toda mãe sonha em ter um filho perfeito. Sim. Né, que tenha sua independência, sua autonomia e siga a sua vida aí, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, esse sonho de eu ter um filho com toda a autonomia, com toda a independência, constituir família ou trabalhar, né? Isso foi desconstruído. Então, eu tive uma perca, né? Então, eu falo que eu vivenciei um luto e aí eu tive que me reinventar, procurar saber sobre o assunto, procurar entender e correr atrás do melhor para o meu filho, né? Então, e eu tive a ajuda das professoras da creche na época, foram elas que me alertaram. Elas que contribuíram, né? para que isso foi diagnosticado, que você começa a perceber alguma coisa diferença nele, né? Porque eu levava ele no pediatra, então, assim, o desenvolvimento dele, de todos os anos ali iniciais dele, ele falou no tempo certo, ele andou no tempo certo, mas, porém, ele teve a poda neural aos 2 anos de idade, que ele é um retrocesso na fala, um isolamento. Então, as professoras na escola observou esse isolamento. Né? E aí, elas me alertaram para mim procurar um especialista, ver o que estava acontecendo. E, na época, eu estava grávida do meu segundo filho. Então, como ele foi meu primeiro filho, primeiro neto, primeiro bisneto dos 2 lados, a gente pensou que fosse ciúmes, porque toda a atenção era voltada para ele. E aí, eu comecei a levar ele no psicólogo, mas pensando que era ciúmes do meu segundo filho que estava chegando. E não era, né?
Então, assim, foi aí que eu tive o naquela época diagnóstico. também não estava tão em evidência, né, Daniela, o autismo, né? Há 20 anos atrás não se falava em autismo, né? O diagnóstico geralmente era dado para o autista, que hoje a gente fala nível 3 de suporte, esses autistas que na época eram os autistas severos, os graves, então era muito visível, né? Porque as características eram gritantes. Então, assim, não se falava em autista nível 1 de suporte, 2 de suporte, não se falava na poda neural. Então, assim, a criança já nascia com essa característica muito forte, né? Então, há 20 anos atrás era bem diferente. Bem diferente, né? Como que o diagnóstico de autismo é realizado? Esse já falou, né? Por quais profissionais? Então, no caso, tem que ser a psicóloga, pedagoga, perdão. Isso. Geralmente, a mãe, ela procura um neuro ou um psiquiatra, né? E aí, ali, o psiquiatra vai pedir algumas avaliações para que ele possa fechar e fazer algumas observações em algumas consultas. Lá na Alma Autista, quando a criança ela entra sem diagnóstico, ela já começa a passar pela consulta da psiquiatra e aí a gente já encaminha para a psicopedagoga, onde a psicopedagoga faz todos os testes da parte da psicopedagogia e aí ela elabora um relatório e, paralelo a isso, essa criança também vai passar pela psicóloga. E aí a psicóloga também vai fazer todos os testes necessários da parte da psicologia e fazer um relatório. E aí a equipe se conversa entre ela, então se troca a equipe da Alma Autista, elas têm uma confiança entre os profissionais, então tem essa troca. A psiquiatra conversa com a psicopedagoga, conversa com a psicóloga, discute o caso, então fica mais fácil e mais rápido o fechamento do diagnóstico. Também, né? Mais Exato. Assertivo, né? Exato. Faz anamnese com a família e aí vem o diagnóstico. Quais são as estratégias e terapias mais utilizadas para o desenvolvimento para pessoas com autismo? Geralmente, No caso, a pessoa foi diagnosticada com autismo. E aí, que é o passo agora? O que a pessoa tem que fazer? Como que ela tem que... Quais são os desenvolvimentos dela? Geralmente, terapias, né? a terapia com base científica, seria o ABA. Né? Isso, que é uma terapia voltada para a parte da psicologia, que a gente fala do comportamento, né? Análise comportamental. Só que a gente analisa o indivíduo, porque às vezes o autista, além do ABA, da parte da psicologia, ele precisa também de uma fono para desenvolver a habilidade da comunicação ou da fala. Mas às vezes essa criança pode ser que ela tenha fala, então, ela não precisa da fono, né? Então, necessariamente não precisa passar pelo fonoaudiólogo, mas pode ser que ela precisa passar por um fisioterapeuta, porque às vezes é aquela criança que anda na pontinha do pé, ou que tem que ser trabalhada a coordenação motora grossa, coordenação motora fina, né? Também essa criança pode ser uma criança que precisa desenvolver alguma habilidade de atividade diária, aí ela pode passar pela terapeuta ocupacional, ou por uma pedagoga, ou por uma psicopedagoga, que vai trabalhar ela amarrar o cardápio, ela se alimentar, ela se vestir, se pentear. Então, ela vai trabalhar essas habilidades na criança da atividade de vida diária, né? Para ela ter autonomia e sua independência. É bem como você falou, então é um leque, né? Cada um tem uma reação, uma forma de mostrar que tem os traços do autismo, vamos dizer assim, né? Isso, por isso que não a tem gente padrão, fala... né? Não, por isso que a gente fala que é uma deficiência complexa de ser trabalhada. Então, Sim. assim, não tem aquele... Por exemplo, quando você trabalha com um deficiente visual ou auditivo, aí você sabe que você vai trabalhar com braille, né? Ou então com a Libras, e você pega essa metodologia e segue para todos, né? O autismo, não. O autismo você tem que trabalhar de forma com o indivíduo como se ele fosse único. É bem diverso. Isso. Entendi. E como que a sociedade pode se tornar mais inclusiva e acolhedora para essas pessoas que têm o autismo? Eu acho que todo preconceito vem pela falta de informação. Sim.
né? Então, eu acho que hoje a gente tem a internet, a mídia se fala muito no assunto. Então, eu acho que é esse o caminho, para quebrar o desconhecido, né? Que quando a gente começa a trabalhar essa quebra do desconhecido, as pessoas começam a olhar aquele indivíduo de forma diferente, né? Porque às vezes a gente via uma criança se jogando no mercado, birra, é manha, né? Hoje em dia, uma criança se jogando no mercado, pode ser que aquela criança esteja com uma crise, né? Pode ser o tumulto, pode ser o barulho, né? Ela pode não ser uma criança que tenha comunicação verbal e ela quer alguma coisa. É uma forma dela se expressar que algo está acontecendo, né? E como ela não sabe se expressar, então vem esse movimento de se jogar no chão, ou então de se bater, né? Então, por isso que a gente fala, hoje em dia, a gente tem esse cuidado. Por exemplo, o meu filho, a primeira vez que ele inaugurou um shopping, o último shopping que inaugurou na cidade, a primeira vez que eu fui e a gente levou ele para passear, ele se jogou na porta do shopping. E na época, meu filho sempre foi grande. Hoje ele tem 1,90 m, então ele sempre foi com altão, magro e alto. E imagina, ele já era grande, ele se jogou na porta do shopping, ele não quis entrar no shopping. E ele ia nos outros shopping normalmente. Nossa. Então, ali a gente parou, eu parei, olhei para a cara do Ricardo, meu marido, eu falei assim, ele não quer entrar. Por algum motivo, ele não quer entrar. Então, o que a gente fez? Eu fui lá, conversei e falei, Igor, vamos embora. Ele levantou, eu voltei e fui para o carro. E o Ricardo foi passear com os outros meus 2 meninos, né? Porque como a gente tem 3, então assim, a gente foi passear. Então, era época de final de ano, os meninos queriam ver a decoração, Natal, né? Tudo. Então, o Ricardo entrou para passear com os 2 e eu voltei pro carro com o Igor. E parou. Então, assim, naquele momento, ele não quis ir, ele não queria entrar. Motivo, alguma coisa. Exatamente. Então, se a gente não entende, critica, já julga, isso. Aí, uma situação que pode ser contornada sem nenhum estresse, forma uma bolha muito grande, né? Pode acabar em discussão, como eu já tive muito, já tive muitos casos com o Igor, de outras pessoas não entenderem e criar tumulto em alguns lugares públicos. Nas escolas também, né? Acho que vale salientar também, sair um pouquinho aqui do protocolo, a dificuldade que ele passou na escola, as crianças passam, né? Que no seu filho, você pode falar que você vivenciou isso, né? Acho que é interessante para quem está nos acompanhando, talvez é mãe, pai de autismo, né? De autista, e eu acho que vale a pena, né? Salientar também a dificuldade que essas crianças enfrentam na escola, Daniela. Sim, já o preconceito, ele nasce através de uma fala de um adulto. Né? Então, assim, a criança em si, ela não tem preconceito. Sim. Né? Então, se alguma criança, em algum momento, ela tem alguma ação de preconceito com outra criança, foi porque ela vivenciou de um adulto. Então, por isso que eu falo para você que a conscientização, a divulgação sobre o tema é importante para que esse preconceito não venha para dentro das escolas, né? Então, assim, de que forma poderia vir isso? Trabalhar os gestores das escolas, campanha de conscientização para os coordenadores, para os professores, para os pais, né? Para os pais entender. Tem estudos que falam que dentro de uma sala de aula onde tem uma criança com deficiência, o nível de aprendizado daquela sala é muito maior, o rendimento daquela sala é muito maior quando tem alguma criança deficiente dentro daquela turma. Então, as crianças, parece que elas veem a dificuldade daquele aluno, elas querem estudar mais para ensinar de alguma maneira. São empáticas. Exatamente. Então, por aí você vê que as crianças em si não têm preconceito. Né? E tem estudos que mostram isso, baseado em números.
Então, os pais têm que ter também essa conscientização, né, esse trabalho de formiguinha, porque às vezes o preconceito vem do adulto. Tá certo. Como e quando surgiu? Vamos falar agora da Alma Autista, né? Quem está acompanhando a gente, a Daniela, ela é fundadora da Alma Autista. A Alma Autista é uma associação que cuida das pessoas que têm, né, o autismo, né? Então, quando surgiu a ideia de criar a Alma Autista, Daniela? Conta pra gente. Foi depois do diagnóstico do Igor. Certo. Né? Seu primeiro filho que nasceu com autismo. Né? Isso. Quando eu recebi o diagnóstico dele, eu fiquei em casa um mês, só chorando. Aquele choque, aquele baque. Muitas das pessoas que estão acompanhando a gente, que é mãe e pai de autismo, também provavelmente deve ter passado por isso. Eu trabalhava, não queria ir trabalhar, não voltei mais para o meu serviço. E depois desse choque, desse baque, eu falei assim, eu tenho que procurar ajuda pro meu filho. Eu tenho que seguir, né? Tem que seguir. Tem que ajudar ele. Eu tenho que estar bem, tenho que estar forte para poder ajudar ele. Ele precisa de mim, sim. Né? De você, no caso, né? Sim. Sua mãe, né? E aí eu vi que não tinha. Isso faz quantos anos? Há 20 anos atrás. 20 anos atrás, 2005. Não tinha profissionais, nem particular tinha profissionais aqui em São José do Rio Preto que trabalhava com autista. E também não era tão conhecido. Né? Também não era tão conhecido. Então, ali começou uma luta, né? Eu conheci um grupo de mães. E aí a gente começou a se reunir de forma involuntária na casa dos meus pais para a gente trocar vivência e experiência. E foram anos. Não tinha dia nem horário. A gente se reunia. Vamos se reunir, vamos. E a gente trocava experiência. Onde você está levando seu filho, em qual escola, em qual médico, para se apoiar, para se ajudar mesmo. E passaram anos. E aí a gente começou a fomentar, que a gente viu que às vezes a nossa luta era isolada, né? Eu procurava um serviço numa escola e não conseguia, outro ia num médico e não tinha resultado. Então a gente viu que a nossa luta era meio que isolada. E a gente decidiu se juntar e montar uma instituição. Só que a gente não entendia de nada. Então foram anos até a gente entender de documentação e montar. Então, assim, passaram aí uns 8 anos, 5, até vir a fundação da instituição. Então a instituição foi montada por causa do diagnóstico do Igor. Seu filho. Exato. Quais os atendimentos que a Alma Autista realiza e quantos pacientes vocês conseguem atender hoje? Que vocês têm 2 unidades, né? Ibati e Rio Preto. E Rio Preto, isso. A gente tem lá na Alma Autista o serviço social, que é quem faz o acolhimento e a triagem da criança para ela entrar no atendimento. Tem o psiquiatra, a fonoaudióloga, a psicopedagoga, a pedagoga, a fisioterapeuta e a psicóloga. Então, a gente tem uma equipe completa, uma equipe multidisciplinar completa para atender o autista de acordo com a sua necessidade. E a gente também tem lá, agora, recentemente, uma professora de educação física e uma professora de música. Então, a gente também está com oficina de musicoterapia, né? Também na instituição. Legal, bacana. E quantos pacientes vocês estão atendendo hoje, atualmente, nas 2 unidades? 150 pacientes. Em Rio Preto são quantos? Em Rio Preto são 55, em Imbadi 95, juntando todas as cidades. Pessoas, né? Bacana. Bastante. Bacana. Daniela, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam e quais são as projeções? Fala de coisas boas aí também para o futuro, aí, a médio e longo prazo da Alma Autista. Conta pra gente aí um pouquinho. Eu acho que o desafio de toda a instituição é o recurso para custeio, né? Para a gente manter a equipe, a folha de pagamento no final do mês, porque são profissionais capacitados, qualificados. Né? As terapias são terapias ou individuais ou em grupos reduzidos, então se torna mais cara ainda uma terapia. Então, todo momento estando buscando empresas parceiras, recursos com o poder público para poder manter o serviço de forma contínua, né? Então, esse é o principal desafio, né? E, assim, os planos para o futuro é a gente conseguir aumentar a demanda de atendimento.
Então, Sim. a gente sabe que em Rio Preto tem um número de autista que não é assistido. Então, a gente, em todas as cidades, na realidade, tem uma demanda muito grande, repreendida, que não consegue alcançar esse serviço. Então, assim, o sonho da instituição é poder fazer com que essa demanda diminua a cada dia, né? Mostrando a qualidade do nosso serviço, a capacidade dos nossos profissionais e com a ajuda das empresas e do poder E público. conseguir alcançar maior número de pessoas. Você tem esses números de autistas aqui em Rio Sim. Preto, em Badi, que não são assistidos? Ó, de cabeça não, mas a Rio Preto deve estar com 500 mil de habitantes. Sim. Então, a cada 36 crianças que nasce, uma é autista. Então, a gente pega aí 500 mil de habitantes e divide por 36, vai dar mais ou menos de 8 a 9 mil. Então, é mais ou menos esse número que a gente tem de estimativa para Rio Preto. Isso, Badi, se não me engano, está com 35 mil habitantes. Aí é só pegar e dividir por 36. Também dá um número bem alto. Tá aí, certo. Badi. Bom, é isso aí, pessoal. Para você que se interessou do assunto, né, quer conhecer mais, talvez você é mãe, pai, acha que sua criança, né, Daniela, tem os traços, quer fazer o diagnóstico, a Alma Autista, ela é gratuita, né? Isso. As pessoas podem ter e conseguir o atendimento, né? Como que ela pode estar fazendo? Pode estar entrando em contato. A unidade de Rio Preto é o telefone 17 3222 4047 e o telefone da unidade de Badibacite é 3258 3038. Então eu vou repetir aqui, pessoal, a unidade de São José do Rio Preto, o telefone é 17 3222 4047, certo? Certo. E Badibacite 17 3258 3038. Se você também quiser acompanhar o trabalho da Alma Autista, tem um Instagram, né? Isso. Quer passar o Instagram? Pode passar. É @Alma Autista, tudo junto, correto? Tudo junto, isso mesmo. É isso aí, pessoal. Então, quero agradecer mais uma vez pela sua participação, tá, Daniela, para você ter aceito o nosso convite, falar desse assunto aí que é muito fundamental, né? E hoje é um tema atual da atualidade, né? Sim, Que é eu que autismo, né? agradeço a oportunidade. Para a gente é um prazer estar falando aí do nosso serviço, que a gente faz tudo com muito amor, muita dedicação. Eu falo que eu vivencio os dois lados, né? O lado de gestora e o lado de mãe. Então, assim, a Alma Autista surgiu para a gente ter um atendimento de qualidade, humanizado, e vendo isso acontecer lá dentro é muito gratificante para mim. É bacana, eu mesmo já fiz algumas visitas lá, né, Daniela? E eu conheço de perto, realmente é um trabalho diferenciado e bem humanizado. E eu acho que você tem vivenciado isso aí, traz a diferença, porque você vivenciou na pele. Então, eu acho que você tem mais empatia, você sentiu a dor dessas crianças, dessas pessoas. Sim. E não é só crianças, tem adultos também, né? Tem adultos também. Bacana, então. Muito obrigado. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.